Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos a parte 2 do conteúdo Empregos e Funções do que e do se, página 21. O que nós já vimos na aula anterior, hoje vamos entender um pouco sobre as funções que o se pode desempenhar. Então, assim como ocorre com a palavra se, com a palavra que, a palavra se também pode desempenhar diversas funções sintáticas. Então, a depender do contexto que ela estiver inserida, do objetivo que ela está sendo utilizada, ela pode ser substantivo, ela pode ser conjunção, pronome, até mesmo partícula expletiva. E é isso que nós veremos agora. Como podemos entender, identificar aqui, não, esse se aqui, ele é substantivo. Não, nessa situação aqui, o se, ele é conjunção subordinativa. Então vamos entender. Quando é que o se será substantivo? Será substantivo quando estiver determinado por um artigo ou pronome adjetivo. Exemplo. Então, o se, quando tiver antes dele um pronome adjetivo ou um artigo que vai estar determinando ele, aí ele é substantivo. O mesmo que acontece com o que, certo? Ou também o porquê. Só que dessa vez não vai ter acento, o se não recebe acento. Então, ó, o se daquela questão foi resolvido. O que foi resolvido? O se. Então, desempenha a função de substantivo, sendo determinado por um artigo. Essa função importante, substantivo, também é exercida pelo se. Quando o se será conjunção subordinativa condicional, vai estar equivalendo a caso e vai estar iniciando uma oração subordinada adverbial condicional. Exemplo: só irei se, só irei caso a minha mãe permitir. Então, quando o se ele pode ser substituído por caso, equivale a caso, e vai estar iniciando assim uma oração subordinativa adverbial condicional, estabelecendo a condição, aí ele passa a ser uma conjunção subordinativa condicional. Então já vimos duas possibilidades de funções sintáticas para a palavra se. Será substantivo quando estiver sendo determinado por um artigo ou pronome adjetivo, e será conjunção subordinativa condicional quando estiver iniciando uma oração que é condicional, é adverbial condicional e também equivale a caso. Só irei, ou seja, a condição, minha condição para ir é minha mãe permitir. É se a minha mãe permitir, caso a minha mãe permitir. O se também poderá ser pronome reflexivo. Para ser pronome reflexivo, nós precisamos ter uma frase, uma oração, que vai estar na voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É aquela em que o sujeito age sobre ele mesmo. Então, o sujeito vai estar praticando a ação sobre si. No caso do exemplo, o menino feriu-se com a faca. Então, o sujeito é o menino e ele causa o ferimento nele mesmo com uma faca. O se também será partícula expletiva ou partícula de realce. O que é isso? É aquela que pode ser retirada da oração sem causar prejuízo. Então, eu vou tirar o se e não vai fazer falta, não vai atrapalhar o sentido. Ou seja, ele existe somente para realçar a ideia contida no verbo. Por isso, chama-se partícula de realce. E está ali somente para realçar a intenção que é transmitida através do verbo. Porém, é algo dispensável que eu posso tirar da oração sem causar nenhum prejuízo ou dano para o entendimento. Observe o exemplo. Os nossos medos foram-se embora. Os nossos medos foram-se embora. Os nossos medos foram embora. Os nossos medos foram embora. Então eu tirei o se e não fez falta. Atrapalhou o entendimento? Atrapalhou a compreensão? Não. Então esse se aí que está relacionado ao verbo, quando eu falo foram-se, é uma partícula de realce com o objetivo somente de intensificar a ideia transmitida do verbo, mas eu posso retirar e ele passa assim a ser algo dispensável. Então aqui nós vimos a função do se como substantivo, conjunção subordinativa condicional, pronome reflexivo, partícula expletiva ou de realce. Então vimos algumas funções da palavra se que a palavra se pode desempenhar. Então não pode olhar por si e dizer, o se ali é pronome, o se não. Você precisa fazer uma análise para reconhecer. Vocês, página 28 até a página 30 do módulo. Qualquer dúvida sobre esse assunto,
falem comigo através do WhatsApp que estarei pronto para sanar qualquer dúvida, tá bom, gente? Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.